Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer essa pintura orgânica com esses desenhos botânicos, com essa pegada minimalista. Eu estava devendo essa aula para vocês e hoje eu vim com um tutorial completo. Eu vou te mostrar desde o desenho até a mistura das tintas. Você vai, junto comigo, criar todas essas cores. Toda essa técnica eu vou te explicar passo a passo. Se você já gostou dessa ideia, deixa o seu like aqui pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho de notificações, porque toda vez que eu vier assim, ó, com uma arte nova, você vai ser o primeiro a ser avisado. E bora lá pro tutorial. O vídeo de hoje é uma pintura em tela. Eu tô devendo essa aula para vocês há um tempo. E eu vou fazer uma pintura aqui, ó, numa tela de 20 por 30 centímetros. Você encontra essa tela em papelaria, em lojas para artesanato, lojas para arte. E eu paguei R$10 nessa tela. Eu vou abrir aqui e vou começar já fazendo o desenho. Eu vou fazer um desenho com formas orgânicas, então eu vou desenhar alguns círculos aqui, algumas formas bem soltas. Deixa eu pegar aqui o meu lápis. Você não precisa ter compromisso com as formas que você vai fazer, você pode fazer de uma forma bem solta. Eu vou fazer aqui o meu desenho e já volto com vocês com a base desse desenho pronto. Agora aqui com o desenho já pronto, eu vou começar a entender como vai funcionar essas formas na pintura. Eu começo pintando dos elementos que estão atrás até os elementos que estão em primeiro plano. Então, se fosse falar sobre o que está aqui, a forma que está por trás de tudo, seria essa maior aqui. Depois, por segundo, essa forma aqui, ó. E por último, esses círculos e essa forma mais orgânica que está por cima. Então a gente começa pintando por essa ordem e a gente tem que pensar sempre no acabamento. O que eu quero? Eu quero que essas formas que são mais arredondadas fiquem com um acabamento mais impecável. As bordinhas elas têm que ficar mais certinhas. Essa de baixo nem tanto. Então eu vou começar pintando por essa forma aqui, ó, pela maior. E sobre as tintas, vou ser bem sincero com vocês, eu uso a tinta que eu tiver por aqui. A única coisa que eu decido é se eu quero um acabamento fosco ou se eu quero um acabamento brilhante. Hoje eu quero um acabamento fosco, então eu vou utilizar uma tinta PVA como base e eu vou pigmentar ela com várias tintas que eu tenho aqui. Tinta PVA para artesanato, tinta de tecido, eu vou misturar e dar a cor. Tinta acrílica, a tinta que eu tiver por aqui, eu vou pigmentando ela, mas eu vou contando para vocês conforme eu vou fazendo. Não fico preso ao material. Quem pinta, pinta com qualquer tipo de tinta. Vamos lá, vou fazer primeiro essa forma aqui, e ela eu vou fazer com um tom amarelado, meio queimadinho. Vou fazer aqui a mistura até chegar numa cor legal e vou mostrar para vocês. Eu sempre trabalho assim, ó, com um pratinho para colocar a tinta. Coloco aqui um pouco de tinta, que eu acho que vai ser suficiente para pintar essa área. E a primeira tinta que eu vou misturar aqui, ó, vai ser essa, que a cor dela é mostarda. É uma tinta para tecido. Nem sei se ela tá tão boa assim, mas vou usar ela para já começar a pigmentar aqui. Coloquei só um pouquinho e a pergunta que não quer calar. Adeilton, tinta de tecido com tinta PVA vai dar certo? Porque a tinta de tecido ela tem um acabamento meio emborrachado e a PVA é bem fosca. Dá certo, gente. A tinta PVA ela é muito forte, então os componentes dela vão acabar deixando essa tinta aqui fosca. Ela só vai servir mesmo como uma base. Você pode utilizar aí tinta para artesanato. Eu estou mostrando o que eu tenho por aqui. Eu tenho esse vidrinho aqui, ó, com água. Então, eu coloco umas gotinhas de água, bem aos poucos, para diluir. E bora lá, vou misturar. Se você ver, essa cor é bem concentrada. Aqui eu consegui uma cor, ó, já bem mais clarinha. Tô achando essa tinta ainda um pouquinho grossa. Vou colocar mais algumas gotinhas de água. Gotinhas, tá? Não coloca muito não, senão vocês vão perder o ponto da tinta. Coloquei. Agora eu vou pintar. Outra coisa, eu vou falar sobre pincéis. Qual pincel eu uso? Qualquer pincel. Meus pincéis são tão antigos que nem tem mais numeração. O pincel vai depender da área que você vai pintar e da firmeza da sua mão. Vai numa loja,
procura pincéis macios, não gosto de pincel duro, a não ser que seja uma pintura no tecido, com tinta de tecido, mas não é o caso aqui. Pega um pincel mais macio, intermediário, e eu tenho aqui de vários tamanhos, ó, redondo, quadradinho, filete, e você vai adaptando aí para a sua necessidade. Vou começar pintando essa área maior e eu não preciso ter tanto compromisso aqui com as bordinhas, porque as outras formas vão sobrepor ela. Então bora lá. Mão bem solta, fazendo o desenho. Primeiro, ó, você pode contornar. Você contorna todo o desenho para depois preencher ele. Olha que legal. E isso aqui é uma terapia. Referente à direção. Pode pintar para qualquer direção, não tem problema. Porque aqui a ideia é cobrir bem o desenho. Essa tela não tem o acabamento aqui na borda. Ela é uma tela para colocar uma moldura. Mas eu não tenho uma moldura agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou pintar, fazer o acabamento aqui. E futuramente, quando eu tiver a moldura, eu coloco. Mas enquanto eu não tenho a moldura, eu posso utilizar assim, se eu quiser. Então, ó, eu cuido para fazer os acabamentos aqui do lado, seguindo mais ou menos a direção do desenho. O que eu aconselho? Secar, se você tiver um secador, e ver se vai ficar manchas. Se ficar mancha, dá uma segunda demão, para essa cor ficar bem uniforme. Então eu vou secar aqui e ver se eu vou precisar de uma segunda demão. Tá aqui, ficou ótimo. Eu quero agora um outro tom que vai entrar aqui, ó, nessa forma maior. Eu quero que ele seja um subtom desse aqui, só que um pouquinho mais rosado. Rosado, eu vou criando a cor. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o mesmo pratinho, ó, com o restinho da tinta que eu usei. Tô mostrando para vocês exatamente como eu faço. Eu tenho esse potão aqui, ó, de tinta rosa. Eu vou só pingar um pouquinho da tinta rosa aqui para ver o que acontece. Vamos ver se eu consigo um tom interessante. Gotinha de água. Vamos ver. Como tem um restinho de tinta aqui da antiga, acaba virando um subtom, tá vendo? Ficou um tom mais pastel. É ainda o tom de rosa. Eu gostei desse tom de rosa. Bota um pouquinho mais gotinhas a mais de água, que eu acho que tá grossa. E essa tinta aqui é uma tinta rosa escuro, ela é tinta PVA. Então, a primeira tinta era de tecido, agora essa aqui já é PVA. Então, ó, não importa a tinta, só tô pigmentando aqui. Lembrando que todas são à base d'água, tá? Tem que todas as tintas serem, o solvente tem que ser o mesmo. Então, vou pegar aqui a minha tela. Vou pintar essa forma aqui. Agora eu vou ter que tomar um pouco mais de cuidado, porque começa a surgir os acabamentos. Então, ao chegar aqui, ó, no limite com esse tom ocre, eu já vou fazer com um pouco mais de cautela. Eu tenho a mão firme, porque eu já faço pintura há muitos anos. Mas você que não tem, é só treino. Treina aí que sua mão vai ficar firme também. Agora eu quero criar outra cor, baseado nessa cor aqui, só que um pouco mais claro. E eu vou querer preencher essa forma aqui e essa pequenininha aqui, com essa cor em um nível mais claro. Então o que eu vou fazer?
meu pratinho aqui sujo com a última cor. Vou pegar a minha tinta PVA e vou colocar aqui, porque eu vou como se quisesse clarear essa tinta aqui, ó. E o que que acontece? As pinturas são únicas, né? Porque você não vai conseguir fazer essa cor nunca mais. Eu gosto muito de pintar assim, porque fica muito personalizado. Agora eu vou cuidar desse acabamento aqui. Esse é o momento de fazer o acabamento da forma orgânica. Você pode virar a tela para o seu lado, se você achar melhor para trabalhar. Agora eu quero um tom um pouco mais amarronzado nessa área aqui. Vou pegar aqui meu pratinho continua sujo das outras cores. Pode ver que eu não lavei ele em momento nenhum. Eu tenho aqui uma tinta marrom, deixa eu achar ela aqui. É uma tinta PVA marrom escuro. Então eu vou botar um pouquinho dessa tinta marrom. Eu vou usar essa cor, eu acho que vai combinar, vai dar subtom dessa cor aqui, ó. Vou fazer essa forma com essa cor, acho que vai ficar legal. Agora essa última forma eu vou fazer com um tom de terracota. Terracota, uma cor que todo mundo tem vontade de aprender a fazer e não é tão difícil. Para fazer o terracota eu vou utilizar o marrom que eu já tenho aqui no pratinho. Vou colocar um pouco desse rosa, uma gotinha de água. Então já mistura esse rosa com o marrom. Vai ficar essa cor assim, que a gente não sabe identificar muito bem o que que é, mas aí o que que a gente faz? Vai colocar um pouquinho de amarelo. Aqui é um amarelo gema, um amarelo bem forte. Isso aqui é tinta de tecido. Essa é tinta de tecido e essa foi tinta PVA. Tudo à base d'água, então sem problema. Essa última forma você vai fazer ela com um pouco mais de carinho, porque as bordas têm que ficar certinho. A primeira você fez bem à mão livre. Essas últimas, essas formas que vai ficar por cima, cuida para a forma ficar bem desenhada. Como essa pintura ali é orgânica, eu não sigo tão à risca o desenho que está aqui embaixo. Ele serve mais para eu ter uma referência de onde uma forma vai passar em cima da outra. Pode ver que eu vou fazendo bem, uma forma bem livre, bem solta. Eu consegui esse efeito, olha, as cores ficaram bem vivas. Aí o que que você pode fazer? Se você quer tons mais pastéis, você sempre vai fazer os tons mais clarinhos, diluído no branco. Eu quis aqui que os tons ficassem mais vibrantes. E agora eu vou fazer uma decoração aqui com algumas folhas de costela de Adão. Vou desenhar e pintar elas de preto, que é elas que vão fazer é como se fosse um desenho minimalista em cima de um desenho orgânico. Tá? São esses dois estilos que eu estou misturando aqui. Eu vou utilizar esse desenho aqui, que eu vou deixar para vocês disponibilizado aqui no link na descrição desse vídeo. O que que eu vou fazer? Eu vou passar lápis por trás dele e depois vou passar aqui para a tela. Vou fazer como se fosse um stencil. Já vou voltar aqui com ela desenhada, com essas folhas desenhadas, e eu vou dispor na ordem que eu quiser. Então você pode fazer da ordem que você quiser, pode utilizar o desenho e criar em cima disso. Agora aqui com o desenho já feito, a gente tem duas formas de fazer essa pintura. A primeira, você pode utilizar uma caneta. Tem aqui, ó, essa é a caneta Posca. E a caneta Posca, ela tem uma tinta bem viva. Você sacode ela para utilizar. E se você não tem a mão tão firme para utilizar o pincel, você pode fazer o quê? Você pode fazer todo o contorno utilizando a caneta Posca e depois só preencher com a tinta preta e com um pincelzinho filete. Tá? Então você tem essas duas opções. Eu vou fazer aqui das duas formas para vocês verem. Eu vou fazer a metade dessa folha com a caneta e essa metade só com o pincel. Vamos lá.
Então eu fiz o primeiro desenho, a primeira parte do desenho com a caneta Posca. Aqui outro lado eu vou fazer com tinta e pincel. Meu pirizinho, vou colocar a tinta preta. Interessante que a tinta nunca esteja tão grossa, então coloco uma gotinha de água se precisar. Gosto de testar antes se tá saindo um traço legal. Contorno com o pincel fica mais grossinho, mas isso pouco importa, já que eu vou preencher todo o desenho. Note que nesse momento eu estou segurando o pincel como se fosse uma caneta. Cada um segura de uma maneira. Você pode segurar um pouco mais longe, pode colocar o dedo como apoio, pode fazer da maneira que você achar mais confortável. Eu gosto de contornar segurando assim como se fosse uma caneta. Para mim funciona melhor. Agora é hora de preencher o desenho. Pode utilizar esse mesmo pincelzinho aqui se você quiser. E é só preencher. Pronto, fiz esse lado, vou repetir o mesmo desse lado e depois nessa outra folha. Volto aqui para mostrar para vocês já como vai ficar. E esse aqui, ó, é o resultado da tela já pronta, você pode utilizar ela dessa forma. Olha como as cores ficaram vivas, ficaram bem bonitas. E eu falei que eu não ia colocar em moldura, só que no decorrer do vídeo, fazendo aqui, eu tenho uma moldura aqui que encaixa nesse tamanho. Eu vou colocar aqui só para a gente ter uma noção de como fica. E olha isso, fica maravilhoso. Você pode utilizar para decorar aí, ó, qualquer cantinho da sua casa. Eu espero que você tenha gostado. Deixa eu afastar aqui para vocês verem melhor. Aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês em um próximo vídeo. Então é isso. Tchau!